Então, de acordo assim com algumas regiões não só do país, né, do Brasil, mas do mundo inteiro, cada lugar tem as suas tradições, tem as suas comidas típicas, tem as suas danças, tem os seus costumes, né? Mas alguns lugares, por incrível que pareça, que possa parecer assim surpreendente, ainda pode ser que não tenha ainda encontrado a sua identidade, né? A sua população talvez ainda não tenha conseguido se definir quais que são as suas tradições, vamos dizer assim, como nós podemos dizer no caso de Brasília. Por quê? Porque Brasília, ela é uma região nova, um lugar novo, nós podemos assim dizer. Porque como foi fundada em 1960, então as pessoas que foram para lá, vamos dizer assim, os pioneiros, né, ou os chamados candangos, aquelas pessoas, elas vieram de outros lugares do Brasil e muitos deles eram operários, muitos deles eram pessoas que trouxeram já assim as suas religiões, as suas danças, as suas comidas típicas, né? Só que foram pessoas de diversos lugares mesmo. E o que aconteceu? Ali aqueles costumes, né, que as pessoas trouxeram da sua infância, da sua juventude, eles foram se misturando com outros costumes. Não vou dizer assim que talvez que eles tenham se perdido, mas eles ficaram bem reprimidos, porque foram diversas religiões, diversos costumes, diversas danças, então ficaram assim um pouco reprimidos. E aí foram nascendo os novos, né, os brasilienses, que na verdade muitos ainda se consideram como candangos. Aí o que aconteceu? Foram crescendo em meio a uma mistura, né, convivendo ali com os cearenses, com os maranhenses, com os paulistanos, né, com os baianos, então foi tendo uma grande mistura. E na verdade esses mais novatos, né, os que foram nascendo aí na década de 70, de 80, então, na verdade, eles ficaram assim, sem ter uma linha para seguir, mesmo que a família estivesse seguindo, senão que eles não tivessem assim uma obediência àquela tradição familiar, mas foram infiltrando outras coisas, né? E fica difícil para falar assim, qual que é a comida típica do Distrito Federal, porque na verdade tem cada família trouxe e foi passando de geração para geração. Tipo, qual o tipo de dança? Qual o tipo de música? Né? Então ficou assim bastante misturado, muitas coisas culturais reunidas e talvez possa até se dizer assim que não existe assim a comida típica do Distrito Federal ou a dança típica, ou tipo de dança ou uma religião que abrange todo o Distrito Federal, porque vieram pessoas de tantos lugares diferentes, é claro que algumas morreram, muitas daquelas pessoas que iniciaram Brasília morreram, ou muitas foram embora, aí voltaram de novo, aí algumas nasceram lá, mas foram embora, algumas vieram bem depois, né? Então ficou bastante misturado, é bastante misturado mesmo. Agora, um lugar onde se pode, sim, vamos dizer, encontrar várias comidas típicas, só que não necessariamente de Brasília, é na Torre, né? Lá na Torre existem restaurantes, vamos dizer assim, de certa forma, grosseiros, né? Que ficou sendo um ponto que as pessoas podem encontrar, na verdade, para matar a saudade, né? Naquelas pessoas que vieram com suas famílias lá do Nordeste, do Sul. Então, eles vão para lá para matar a saudade, vamos dizer assim, né? Porque ali eles encontram roupas, encontram comidas típicas. Mas isso não quer dizer que seja uma comida típica de Brasília, mas sim um lugar onde se encontram comidas típicas daquele determinado lugar. Por exemplo, uma barraca de comidas baianas, uma barraca de comidas coisa e tal, né? Dessa forma. Agora, o que pode se encontrar lá, que nasceu, cresceu, todo aquele projeto, né? Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, quando se vai a Brasília, uma das coisas que pode se levar para os parentes, para os amigos, alguma coisa semelhante, lembrancinhas assim. Aqui tinha dois ganchinhos, saiu, tinha uma outra peça que caiu, porque não é material forte, pelo menos esse, né? Aí algumas pessoas levam lembrancinhas, né, recordações, assim como em qualquer outro lugar nós levamos. Isso aqui eu tenho certeza
que se consegue lá. Agora, se for dizer assim, a menos que seja realmente uma estatística, né, que seja feita uma pesquisa assim realmente bem apurada para descobrir assim qual é a maior quantidade de pessoas que se alimentam de tal coisa ou que acreditam em determinada coisa, né? Mas assim, não tem uma comida típica ou uma roupa típica para falar assim, aquele ali é brasiliense ou aquele é candango, conforme alguns dizem, né? Por enquanto, pelo menos que eu saiba, não tem. O que eu estou querendo dizer no sentido assim, igual por exemplo, quando se vê uma pessoa trajada de baiana, a pessoa sabe lá que ela lá é baiana, né? Ou uma roupa tradicional lá do Rio Grande do Sul, um gaúcho, aquele lá é gaúcho, pelo menos supõe-se, né? Talvez pelo fato também que Brasília ser localizada no centro do Brasil, né, no meio do Brasil, tá ali próximo ali a alguns estados e captando pessoas, né? Mas se tivesse de uma forma comum, não existe aquela característica assim forte, né? Aquela característica isso ou aquilo. Mas é muito rica em relação à cultura, né? Em relação à região, como que nasceu, por que nasceu, quantos anos atrás já foi projetada, né? Na verdade, um sonho de Dom Bosco, né? Que sonhou um lugar plano, um lugar alto, né? Então, seu formato de avião tem essa história, né? Dizem assim que pode ser que tenha algumas lendas, alguma coisa assim, né? Que Brasília tenha sido projetado no sentido futurístico, porém muita coisa deu errado, muita coisa mesmo deu errado, mas faz parte da vida, né? E é uma cidade como outra, que carrega grande número de pessoas, inclusive número de pessoas muito pobres, pessoas ali em volta de Brasília, região de Brasília, né? Tanto é que muitas pessoas confundem cidade em torno de Brasília com cidades satélites ou cidades administrativas. E é normal, né? Porque para tudo tem que ter um conhecimento, ou que tenha nascido e vivido, ou vá lá constantemente, ou faça um estudo, né? Tem uma formação, uma graduação, alguma coisa assim. Senão fica naquele senso comum, cometendo enganos, então, assim, da mesma forma como muitos cometem. Uma coisa interessante que acontece em Brasília é que não tem eleição para prefeito. Em Brasília não existe eleição para prefeito, o que já diferencia um pouco de outras cidades, né? Porque normalmente tem época de eleição, tem pedir voto, fazer promessa, a pessoa acredita nisso, acredita naquilo, né? Nesse sentido, Brasília não tem essa preocupação. Tem a eleição para presidente, né? Para presidente tem, inclusive é muito famoso, inclusive a posse do presidente é em Brasília, mas eleição para prefeito, por exemplo, prefeito do Gama, prefeito de Ceilândia, não tem, não existe eleição para prefeito em Brasília. É uma das curiosidades. Uma das coisas que pode ser considerada talvez diferente, né, não sei em todos os estados, para quem, por exemplo, já ouviu a música do Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, né, fala assim, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Então, no camelo, no caso, seria bicicleta, né, é uma modalidade da juventude. Lá, né, ser chamada a bicicleta, né, em vez de falar bicicleta, fala camelo. E ônibus fala baú ou buzu, né? É uma das, vamos dizer assim, das poucas coisas diferentes que pode acontecer. Agora, quanto ao sotaque, a forma de falar, é complicado porque convive-se com pessoas de todas as regiões, né? De lugares bem diferentes e pode ser assim que às vezes fica difícil falar assim, ah, essa pessoa é de tal lugar, fica um pouco complicado. E por outro lado, para não dizer assim que não existe nada assim confuso, as pessoas têm a tendência de achar complicado os endereços. Os endereços de Brasília não necessariamente assim, talvez
das cidades satélites, mas lá do plano as pessoas costumam achar bem complicado os endereços. Claro, né, que para quem não tem convivência, para quem não tem o costume de morar lá, eles costumam achar os endereços bem diferentes. Então aí uma das coisas que as pessoas têm maior curiosidade é quem nasce em Brasília é o quê? É brasiliense? Sim, é brasiliense. Mas para muitos que vivem lá, que moram lá, eles se denominam candangos, né? Na verdade, os candangos foram aqueles que foram para Brasília, que começaram, iniciaram. Eles também eram conhecidos como bandeirantes, né? Mas parece que eles não se agradaram muito desse nome. E uma curiosidade que muitos têm, que fala sobre a construção de Brasília, é que as pessoas pensam que esses operários moravam lá mesmo em Brasília, no centro mesmo, no plano, né? Na verdade, não é. Era um lugar que antes era conhecido como Cidade Livre. E, na verdade, depois, com o tempo, recebeu o nome de Núcleo Bandeirante. E por que Núcleo Bandeirante, né? É porque também as pessoas eram conhecidas como bandeirantes, né? Juscelino Kubitschek gostava desse nome, então falava assim os bandeirantes de Brasília. Mas, na verdade, bandeirantes e pioneiros parece que não pegou muito bem. Que ficou firme foi candangos e ou brasiliense. Falar, fulano é brasiliense, ali todo mundo sabe, né? Então, vamos dizer assim, que a cidade assim, que fortaleceu, né? Que abrigou os candangos de Brasília foi o Núcleo Bandeirante. Que hoje, inclusive, tem um museu, né? Com algumas coisas da época que marcou a história de Brasília e ficou bastante forte, vamos dizer assim, né, na memória das pessoas que foram lá primeiro. Então tem um marco ali na cidade do Núcleo Bandeirante, né, que, vamos dizer assim, ajudou, foi o suporte. E alguns ali, eles, né, tipo assim, uma ajuda do governo, aí eles não pagavam impostos, aí algumas empresas foram lá para o plano piloto, cresceram lá, algumas foram para a Ceilândia, e as curiosidades são poucas, mas elas são interessantes.